Você vai ouvir agora pela Claretiana FM. Reflexões da vida, com o diácono Irmão Francisco. Caros ouvintes da FM Claretiana, quem vos fala é o diácono Irmão Francisco. E hoje queremos refletir sobre a loucura dos cristãos ao longo da história. Loucura dos cristãos. Na nossa vida como cristão, nós precisamos entender que às vezes nós dizemos assim: eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas muitos, é como se falasse assim: eu vou entregar a chave para Jesus, mas vou guardar uma cópia. Porque dependendo da situação, eu tenho a cópia. Muitas vezes em nossa vida nós damos um passo à frente, mas depois damos 2 para trás. Por isso que se fala, parece que está pior do que antes, mas acontece que você deu 2 para trás. E para frente você só tinha dado 1. Muitas vezes nossa segurança está naquilo que nós podemos fazer. Cremos em nós mesmos. O Sufi Abu Bakr Muhammad, que viveu entre 1165 e 1240, é um místico muçulmano, filósofo, também teólogo, nascido na Andaluzia, Espanha. E ele dizia: Jesus é uma doença que não tem cura. Olha que expressão mais esquisita. Jesus é uma doença que não tem cura. E ele afirmou isso depois de uma consulta que foi ser feita a ele, dizendo: o senhor é muito sábio, muito inteligente. Diga para nós como fazermos para poder converter os cristãos para o islamismo. E o Sufi respondeu: trabalho perdido. Porque os que sofrem de uma doença chamada Jesus nunca se recuperarão. Não tem cura. Seguir Jesus é uma doença incurável. Não há remédio, não há terapia que restabeleça a saúde espiritual. Meus irmãos, baseado neste relato, eu comecei a fazer uma pesquisa, quer dizer, não dá para a gente falar toda ela aqui, mas das loucuras. E a gente começa pela Sagrada Escritura, né? O rei Davi se fez louco diante de Abimeleque. Em Jerusalém, com a arca, né? Dançando e gritando. A mulher dele, Micol, filha de Saul, pensou que ele estivesse doido. Paulo, doutor na escola de Gamaliel, cidadão romano respeitável. De repente o homem me faz a experiência de trocar tudo pela loucura da cruz, nas suas próprias palavras. E ele mesmo dizia: Deus escolheu o que para o mundo é loucura e fraqueza, para envergonhar os sábios e os fortes. Ele não escolhe quem tem nome nem prestígio, mas a nulidade dos menos importantes. Diante de Pilatos, o pobrezinho estava sujo de escarro, sangue, açoite, sem amigos que o defendessem da morte. E ele se diz rei. Ressuscitado, sai à procura dos apóstolos que o abandonaram vergonhosamente. E o que ele faz? Vai dar um puxão de orelha, chamar a atenção? Não, ele vai entregar as chaves para Pedro, o traidor, aquele que negou. É uma loucura uma coisa dessa. Nos primeiros séculos da igreja, nas arenas, principalmente de Roma, não tinha graça quando se colocavam os escravos ou os prisioneiros para as feras. Porque o que mais levava o povo à loucura da alegria, da diversão, era quando as pessoas lutavam, corriam. Os cristãos não, eles cantavam e louvavam a Deus enquanto os leões se aproximavam. Loucura total. São Bernardo de Claraval, ele apreciava que o chamassem de bobo. E ele dizia que o mundo quer, nós jogamos fora. O que o mundo joga fora, nós queremos. São Francisco de Assis se autodefinia como palhaço de Jesus. Ele dizia: sou louco em Cristo, ingênuo e ignorante. Santo Inácio de Loyola, ele definia sua companhia como uma sociedade de loucos que professam loucura. E ele recomendava: de uma vez ou outra se escolhesse um superior meio desparafusado. Bento José Labres fez-se mendigo de Deus, foi chamado de vagabundo de Cristo. Ele morreu na porta de uma igreja em Roma por completa falta de higiene.
e a multidão gritava: Santo, Santo. Santa Bernadette de Soubirous, ali na França, todo mundo lá olhando para verificar as aparições de Nossa Senhora, ela simplesmente abaixa e começa a passar barro no rosto. Todo mundo a chamou de louca naquele exato momento. Marcello Candia, um rico industrial italiano, que no século passado vendeu tudo o que tinha e veio trabalhar com os leprosos de Marituba, no Pará. Um rico que se fez pobre para se tornar santo. Uma jornalista americana, e isso aqui muitos conhecem, ficou olhando Madre Teresa de Calcutá curar uma ferida, limpar aquelas feridas sangrentas, purulenta, e ela exclamou: Madre, mas nem por 5 milhões de dólares eu faria isso. E Madre Teresa olhou para o olho daquela jornalista e disse: mas nem eu. O servo de Deus, François Vantoin, preste atenção, esse cardeal vietnamita, ele ficou 13 anos preso no cárcere. E o seu fascínio por Jesus, ele dizia, tem até um livro, né? Ele dizia, Os Defeitos de Jesus. E ele dizia, primeiro defeito, Jesus tem péssima memória, porque ele esquece os pecados quando perdoa. Jesus é um péssimo matemático, porque ele deixa 99 ovelhas garantidas para ir atrás de uma perdida. Jesus é um homem sem lógica, porque ele vai dizer que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus seria um péssimo candidato na eleição. Jesus é um péssimo marqueteiro, porque ele só promete cruz, perseguição. Jesus é um péssimo administrador, porque ele paga a todos o mesmo salário, conforme a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus manda dar a outra face, e essa não é a lógica do mundo. O Evangelho é a narração humilde de uma vida humilde, cheia de pessoas pobres, pessoas doentes, cheia de pecadores. Quem sentiu esse amor não tem cura. Pode dar todo o ouro, todo o poder do mundo, toda a fama, todo o prazer, e ele vai rir de tudo. Martinho de Tours teve uma visão onde um homem resplandecente com roupas reais, coroado de pedras preciosas, ele disse: Martinho, eu sou Cristo, e antes de retornar à terra, quis em primeiro lugar me manifestar a ti, porque você merece. O homem santo, que era Martinho, fixou bem o olhar naquela visão e disse: eu não creio que Cristo voltará ao mundo com vestes e aspectos diferentes do que aqueles que sofreu na paixão, e sem carregar os sinais da cruz. Afasta-te, Satanás. Enquanto os sufis deste mundo identificarem gente com a incurável doença Jesus, o cristianismo e a igreja estão com boa saúde e representarão uma ameaça ao sossego que o mundo oferece. Por isso, meus irmãos, uma igreja poderosa, uma igreja carregada de sabedoria dos doutores e dos teólogos, e de impressionantes estruturas e projetos, ela não oferece perigo para o mundo. Ela apenas causa boa impressão e entra na concorrência do mundanismo. Não tem futuro os que gozarem de ótima saúde, de acordo com a visão do mundo. Nela, Jesus não tem seguidor. Esse tipo de igreja, Jesus só tem admiradores e fãs. Fã-clube de Jesus, que carregam cruzes de ouro penduradas no peito e, cheio de razões, multiplicam regras como os fariseus, que terão a força do medo, mas não a força do discipulado. Mas Jesus, até o fim dos tempos, continuará a oferecer a todos o contágio de uma doença chamada amor. Na comunidade eu digo, somos igreja de Jesus Cristo. Sem a igreja, não quero ser nada. Sem a igreja, é melhor fecharmos a porta. Pois apesar das aparências, não estaremos servindo Cristo, mas sim servindo o mundo. E eu deixo com vocês, ao encerrar, esta belíssima canção. Porque servir a Deus e poder nas loucuras é poder nas loucuras, dizer e ouvir: eu te amo tanto, tanto,
tanto.